Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, especialmente no canal 15 da NET Digital ou no www.tvmoginews.com.br. E hoje, de frente comigo, o deputado estadual André do Prado, 43 anos de idade, chamado de Dr. Hollywood. É verdade, diz que ele é parecidíssimo com o Dr. Hollywood. Mas ele, na verdade, é lá de Guararema, foi vereador 2 vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito, secretário de Saúde, depois foi prefeito e se transformou num deputado atuante, o único do PR, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você vai conhecer hoje um pouquinho da história lá do menino do interior, que realmente conseguiu uma guinada na vida e hoje acabou sendo um líder também aqui da região. Deputado André do Prado, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Marilei, poder participar desse programa seu, né? Líder em audiência também, onde a gente pode contar as particularidades da nossa vida, nossa história. Realmente é um programa gostoso que eu sempre assisto, né? E a gente pode conhecer um pouco melhor as pessoas. Então, para mim é uma honra muito grande hoje estar sentado aqui, né, frente a frente com você, participando do seu programa. Então, para mim é um dia muito especial hoje e espero que a gente possa fazer um bate-papo gostoso aqui, descontraído, a gente poder contar um pouquinho da nossa história pessoal, também da vida pública, enfim, falar de tudo um pouquinho. Eu quero falar desse menino que nasceu em Guararema, né? Fala meio puxado, né, deputado? Fala o R meio arrastado ainda. É, o R meio arrastado interior, né? Você é um menino muito simples, que nasceu muito simples, filho da Raquel. Sim. Né? E que tem uma história de vida de um menino simples. Sim. Como é que foi essa história de ser criança em Guararema para chegar onde chegou? Então, Maria, minha família é uma família muito humilde, né? Minha mãe é uma pessoa assim que sou fã dela, né? Uma pessoa assim que eu tenho assim como seguir as diretrizes da minha mãe, né? Tudo que ela me ensinou realmente, que foi uma pessoa assim, apesar de toda a humildade dela, ela soube criar muito bem seus filhos, sou eu, né, o filho mais velho dela. Então a gente tem uma união muito grande, eu e minha mãe, por conta que aos 12 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai, né? Meu pai veio aqui para a cidade de Mogi das Cruzes, ele tinha uma loja ali na esquina da Flaviana de Melo, perto do Mercadão, loja Prado, vendia roupas feitas, ele era sócio do meu tio. E por conta dessa separação, acabou que eu e minha mãe tivemos que se unir muito para ajudar a criar as outras minhas 3 irmãs, né? São 3 irmãs, 3 mais novas que eu. E então é uma união muito grande. Só que a minha mãe é uma pessoa assim muito simples, porém eu falo que ela é sábia, né? Porque ela falava que os filhos dela, ela não teve condições na vida de estudar, mas que os seus filhos iam vencer através da educação. Então é uma pessoa que sempre trabalhou muito, né? Trabalhava como dona de casa, trabalhava, fazia tricô. Quantas vezes eu acordei de madrugada, a minha mãe lá na Overlock, fazendo os casaquinhos de lã, cuidava de idosos na casa da dona Deise, do marido dela, que é uma pessoa que ficou doente, ela ia todo dia lá cuidar, à noite fazia tricô, passava roupa, né? Então fazia geladinho no final de semana para a gente vender na rua. Então uma pessoa muito humilde, mas porém que nunca deixou faltar nada para os seus filhos. Mesmo com a separação, minha mãe separou quando eu tinha 12 anos de idade, isso há 30 anos atrás, né? Então, antigamente uma mulher tomar as rédeas da casa e ter essa coragem de se separar era uma coisa muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E a própria sociedade recriminava, né? Então, mas ela não deu certo o relacionamento dela com meu pai, ela teve coragem de se separar. E só que assim, nunca deixou faltar nada para os seus filhos diante da iniciativa que ela teve da separação, né? De se separar do meu pai, que não dava mais para conviver juntos, mas ela tomou essa iniciativa e só que ela falou assim, nunca vai faltar nada para vocês vão vencer através da educação. Então ela trabalhava dia, noite, para poder sustentar a família, né? Eu, no caso, mais as minhas 3 irmãs, e nunca faltou nada para nós, né? Sempre vivendo com muita dificuldade, porque as condições eram mínimas, mas sempre nos dando assim a educação necessária, né? Na escola, fazendo a gente estudar sempre, eu procurava sempre ser o melhor aluno de sala de aula, desde a primeira série pra compensar, né? Até o terceiro colegial, né? Não só porque eu gostava de estudar mesmo, mas também porque eu queria honrar, né, a minha mãe, né? Meio que compensar, né? Isso, então eu sempre fui o melhor aluno da sala de aula. O Rotary antigamente dava aqueles diplominha de honra ao mérito. Eu sempre recebia esse diploma de melhor aluno de sala de aula. Você não passou fome, mas não teve fartura. Isso, uma vida muito simples, vida porém regrada, ali, regrada, né? mas uma vida assim muito regrada, mas porém muito feliz. Minha mãe sempre ao nosso lado, sempre nos ajudando, sempre participando junto. Quando a gente ia para um baile ali junto, sempre perto, né, dos filhos. Ela dava liberdade, mas ela falava assim, tem que ser uma liberdade com responsabilidade, né? E ela falava assim, vocês vão vencer através do estudo. E eu sempre gostei de estudar muito.
né? Então, sempre foi estudando. E aos 12 anos de idade, quando teve a separação, né, eu, para ajudar minha mãe também a sustentar a nossa família, né, eu e minhas irmãs, eu fui trabalhar na feira com meu tio. Então, eu trabalhava de sexta, sábado e domingo na feira, para ajudar no sustento de casa também. Então, desde os 12, 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar já. Então, como é que é trabalhar na feira? Você vendia o quê? Banana? Isso, banana. Primeiro foi de roupas feitas, né? Opa. Então, eu fazia sexta, sábado, domingo, eu fazia feiras aqui em Brás Cubas. Nossa! O dia de domingo, sábado, era em Santa Branca. Mas você falava, olha aqui, dona Maria. Vem você cá. Falava? Isso me ajudou muito, na verdade, até... Pra ser político. Pra ser político. É questão Cara de pau. Relacionamento, né? A política é relacionamento. Voto não é fácil, não, né? Voto é um negócio difícil. Pedir voto não é fácil. Nossa, voto Vender não é brincadeira. roupa é mais fácil. Então, eu gosto muito de gente, sabe? Por isso que eu estou me dando bem na vida pública e sempre me dei desde quando... Você já gostava, então? Eu gosto de gente, eu gosto de estar com as pessoas, estar convivendo com pessoas. Então, isso, na feira, era uma coisa que você convivia com várias... Virava uma família, né? Toda sexta, sábado, domingo, naquela cidade, você esperava a Dona Maria chegar, o seu Zé, o seu João. Como é que você né? vendia? Vende aí pra mim. Não, na feira, principalmente, na feira era roupas feitas, né? Então você tinha que olhar a pessoa, né? Quando ela colocava aquela... Não, vendedor de roupa de uma loja. Você coloca uma roupa lá, não fica nem tão bonita às vezes. Fala, essa caiu perfeitamente, né? Então, quer dizer, vendedor é suspeito de falar, né? Tudo para ele ficar bom na gente, tudo tá ótimo, né? Mas eu sempre, assim, procurava ver o que caía bem realmente e dava as dicas, né? Olha, essa ficou bom. Não, essa cor não tá boa, vamos colocar uma cor mais viva no senhor aqui. Essa calça tá meio antiquada para você, vamos pôr uma calça mais moderna. Então, ia dando as dicas de como fazer, qual roupa ficava bonita na pessoa. E na feira de verdura, que depois de 2 anos, eu fui trabalhar com outro tio, que daí era vender verduras, frutas, né, na barraca. Aí é uma gritaria, né? Aí passava, vem cá, olha aqui, hoje o preço da couve tá bom, o quiabo, o jiló, né? Vendia muito esse tipo de produto. A banana, né? Então, e isso foi fazendo que eu ficasse mais desinibido, né? Gostasse de conviver com as pessoas, né? Então, isso foi me ajudando muito, né? Bacana. Aí, aos 18 anos, quando a minha mãe, ela teve a iniciativa, né? De parar de fazer tricô, e cuidava do senhor lá, ela pegou e foi fazer o quê? Ela comprou um botequinho, né? Ela comprou um boteco, que era uma portinha, não tinha 3x3, pequenininho mesmo, assim, coisa... Tem 3x3, 2,5 por 2,5, a coisa... Era uma garagem que estava vendendo, na época ela não tinha dinheiro, ela emprestou dinheiro do meu tio em São Paulo para poder comprar o bar, né? O botequinho lá que estava sendo vendido. Lá em Guararema. Lá em Guararema, lá, uma garagem, né? No bairro onde eu nasci, né? No bairro Itapema, lá na Landerrocha, um bairro de Guararema. E daí ela comprou esse botequinho com dinheiro emprestado do meu tio, né, na época, com muita dificuldade. E minha mãe também, eu sou muito parecido com a minha mãe, né? Minha mãe é muito comunicativa, apesar da simplicidade dela, gosta de falar muito. É uma pessoa, apesar assim, da humildade dela, uma pessoa assim, tem um coração muito bom, sabe? Coração assim, de ajudar as pessoas, gosta de ajudar as pessoas. Até que no bairro, ela era como se fosse uma enfermeira. Quando as pessoas ficavam doentes, elas procuravam minha mãe para poder fazer curativo nas pessoas. Quando a criança ia cair um umbigo, minha mãe ficava indo naquelas pessoas lá, até cair um umbiguinho, lavava as crianças, né? Até cair um umbigo, minha mãe estava lá fazendo os curativos nas crianças. Então, uma pessoa que sempre, assim, gostou, dedicada, né? Para ajudar as pessoas. E eu fui crescendo vendo aquilo, né? Me identificava com aquilo, com a minha mãe, né? De ela sempre ter iniciativa de ajudar as pessoas, né? No bar, quando tinha um botequinho lá, ela sempre tratando bem os seus clientes, né? Ficava até altas horas, às vezes, que ela falava assim, essas pessoas aqui, que estão aqui consumindo nossos produtos aqui, faz a comprinha, toma uma cerveja, toma uma Coca-Cola aqui, são essas pessoas que ajudam a sustentar a nossa família. Então, nós sempre tratar bem elas. Então, sempre assim, nunca tivemos funcionários. Então, quem trabalhava no bar também, depois era minha mãe, eu e minhas irmãs, né? Aí a coisa deu tão certo... A lidar com o público, né? Bem cedo. Aí deu tão certo o botequinho lá, que a minha mãe, do proprietário do imóvel, né, o seu Chaim Sayar, que veio a falecer, que é uma pessoa que a gente deve muito a ele vendo aquilo que o comércio deu certo e já estava pequeno, ele construiu num terreno dele próximo, também na mesma rua, um salão maior. Aí sim, era um salão grande, onde a gente podia ampliar o bar, mercearia, e ao lado tinha um salão de jogos. Aí foi aí, né, que daí, aos 19 anos, mais ou menos, trabalhando no bar junto com a minha mãe, que aumentou a arrecadação da casa. Aí foi quando eu pude começar a minha faculdade. Estava finalizando o colegial, terceiro colegial, né? Aí foi quando tive condições de começar a minha faculdade, né? De análise de sistemas. De análise de sistemas, ciência da computação, né?
E por que que eu optei por isso? Porque na época eu procurei ver qual profissão que estava em ascensão no mercado e que tinha um retorno financeiro maior. Isso há 20 anos era 20 anos atrás. Loucura, né? Meu sonho era fazer educação física, porque eu sempre gostei muito de esportes, sempre pratiquei muitos esportes, né? Jogava bola, corrida, sempre adorei esportes. Mas como o meu professor, até que foi vereador junto comigo depois, o vereador Etanes, ele é meu professor de educação física, que passou grandes princípios para mim também, para nunca se envolver com drogas, com álcool, né? Foi uma pessoa assim que foi importante também na minha formação. E ele falou assim, André, não faça educação física, é uma profissão realmente que dá muito prazer, só que financeiramente você não vai ter esse retorno, dificilmente vai ter esse retorno. Olha eu aqui, né? Então, ele falou assim, faz outra coisa. Aí foi quando eu analisei o mercado e falei, ó, o que está em ascensão é análise de sistemas. E fui para análise de sistemas. Só que a política pegou você no caminho. Então, aí que tá. Aí que tá. Aí fomos para esse bar, né? Voltando um pouquinho à história, fomos para esse bar onde as coisas deram certo, na época do Sarney, tinha o plano Fiscal do Sarney. Na época todo mundo ganhou muito dinheiro, né? O Brasil estava afundando, mas todo mundo estava ganhando dinheiro. Quando estivesse no navio, todo mundo festando, sabendo que lá na frente o navio ia afundar. Isso mesmo. Né? Então, mas foi uma época que, overnight, aquela coisa toda, né? Então foi uma época que a população tinha muito poder de gastar dinheiro e estava meio que aplicava, lembra? Aplicava, de um dia para o outro, aplicava o dinheiro, ganhava no mês, quer dizer... foi essa fase que a gente conseguiu ganhar dinheiro em Guararema, né, nesse bar que a minha mãe já tinha, que foi suficiente para pagar a minha faculdade, que na época era muito caro a faculdade. Não tinha essa facilidade, né? Toda. Hoje a Prefeitura de Guararema, ela dá o transporte público para todos os alunos que fazem universidade, cursos técnicos, coisa que lá atrás, não, muitas vezes, quantas vezes eu fiquei aqui na avenida principal, ali em frente ao Habib's, esperando carona, porque não tinha dinheiro para pagar passagem para voltar para Guararema. Porque o dinheiro era contadinho, né? Porque era muito difícil sustentar a casa, né? E naquele momento fazer uma faculdade, para mim era até um sonho, porque eu jamais imaginava que eu ia ter condições de estar na universidade, né? Mas minha mãe falava assim, vocês vão fazer a universidade, vocês vão estudar, né? Minha mãe sempre acreditou nisso lá atrás já, né? E daí foi quando eu comecei a universidade e trabalhava no bar e fazia universidade. Aí, para ajudar na renda de casa também, teve uma fase também que eu trabalhei de soldador. Pelo amor de Deus. Soldador, né? Eu trabalhava foi um hippie para Guararema, uma época em Guararema. E é um hippie, ele fazia os colares, brincos, fivelas, né? E ele montou essa empresa em Guararema e nós jovens ali, ele recrutou ali em torno de 30, 40 jovens. Você foi ajudar. E eu fui trabalhar no local, porque com o dinheiro que eu ganhava lá, dava para pagar a minha faculdade, aí o que aconteceu? Sobrava o dinheiro para minha mãe já começar a pagar a faculdade da minha irmã mais velha. Aí, na verdade, eram dois na universidade. Né? Então, tinha que juntar. Um ajudar o outro. Ajudar o outro. Aí, só que quando eu estava na universidade, no segundo ano na universidade, né, eu saí como soldador, que eu trabalhava nessa empresa lá, que fazia bijuterias, e fui ser professor. Né? Fui dar aula na escola, sou o primeiro aluno da escola Ivan Brasil, onde, né, até a 8ª série estudei nessa escola, que virei professor da escola, que a escola iniciou em 77, né, e eu dei aula em 89 na escola. E fui dar aula lá, e o dinheiro que eu ganhava como professor na época, dava para pagar a minha faculdade já e da minha irmã. Isso eu tinha 20 e poucos anos. Eu tinha 21 anos de idade. Nossa, menino de tudo. Menino, né? E daí eu fiquei dando aula 2 anos como professor de matemática, né? Eu sempre me dei bem na área de exatas, e dando aula na escola Ivan Brasil. E que foi, assim, o divisor de águas na minha vida, Marilei. Sabe por quê? Porque eu achava que eu não tinha condições de dar aula para as pessoas. Sempre, apesar de eu ter o conhecimento técnico, eu acho que eu não tinha a parte pedagógica suficiente para poder lecionar. E foi quando a diretora me convidou para dar aula em caráter emergencial, né, excepcional, que eu falei assim, eu não tenho condições, dona Ack, né, que uma professora minha de português. Dona Ack, ela virou diretora depois. Eu não tenho condições de lecionar. Ela falou assim, André, você tem que acreditar em você. Nem você sabe a capacidade que você tem. Nós sabemos, só que você não sabe. Ele acreditou. Você tem... Deputado André do Prado acreditou na capacidade dele, virou professor e depois do intervalo vai contar como é que foi a história da política na vida dele. Com 22 anos ele foi ser vereador da cidade. O André da Raquel, que é a mãe dele. Depois do intervalo eu conto os detalhes. Frente a frente comigo hoje, o deputado André do Prado. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente.